Bom, aproveitando que chegamos em setembro, considerando a campanha de Setembro Amarelo, que eu quero abordar o tema do suicídio a partir de uma perspectiva filosófica ateísta. Mesmo fazendo parte de uma comunidade de fé que professa a fé cristã, hoje eu não pretendo abordar esse tema a partir de uma perspectiva bíblico-teológica. Até porque o meu objetivo aqui nesse canal não é desenvolver uma atividade proselitista, não é compartilhar a minha fé, não é fazer discípulos para que sigam os meus passos no que diz respeito à minha religião. O meu primeiro objetivo aqui é compartilhar reflexões de cunho filosófico, histórico, sociológico e também teológico. E é por isso que hoje nós vamos trazer conceitos e vamos trazer uma estrutura de pensamentos apoiados na construção filosófica de Albert Camus e de Friedrich Nietzsche, mas na semana que vem existe a pretensão de que eu traga algumas reflexões considerando a Bíblia como fundamento principal para a construção do meu discurso, ok? Então, sem mais enrolação, nós vamos usar aqui o livro... quase fugi um pouco. Nós vamos usar aqui a obra de Albert Camus, que é o Mito de Sísifo. Bom, no Mito de Sísifo, Camus ele entende que a realidade ou a existência material, esse plano onde nós habitamos, ele é caótico e desordenado. Não se pode, no que diz respeito ao ser humano, buscar acreditar que isso que vivemos aqui faz parte de um plano maior ou que foi orquestrado por uma entidade superior, toda poderosa, que rege todas as circunstâncias. Isso, para Albert Camus, é uma limitação no que diz respeito à capacidade de entender e observar essas relações que nos rodeiam e de perceber a realidade na qual nós estamos inseridos. E para isso ele usa o exemplo de Sísifo. Quem foi Sísifo? Sísifo foi um homem que foi condenado pelos deuses a subir rolando uma pedra até o alto de uma montanha, para que então, após conseguir terminar esse trabalho, essa pedra teria que rolar até a base da montanha para que ele pudesse fazer tudo isso de novo. E esse era um castigo muito pesado, muito penoso e sem sentido. Sísifo sofria o peso desse trabalho, tendo que empurrar essa pedra até o cume da montanha, sabendo que ele fazia isso por nada. Ele sabia que logo assim que chegasse ao topo da montanha, essa pedra rolaria até a base da montanha e ele teria que fazer isso de novo no outro dia. Ou seja, esse era um castigo que fazia com que o esforço de Sísifo não tivesse sentido. Hoje eu não vou apresentar a vocês a história mitológica de Sísifo, que foi o homem que teve a pretensão e até certo ponto conseguiu enganar os deuses e por isso ele sofreu esse castigo doloroso e severo, mas a ideia aqui é apresentar a perspectiva de Albert Camus, porque nos tempos de hoje, ou nos nossos dias, o que a gente percebe é que temos jovens que, e aí eu vou apresentar um exemplo, tá? Um exemplo que é encontrado com muita constância na nossa sociedade. Nós vemos jovens que encontram uma primeira namorada ou que encontram um primeiro amor e eles vivem uma paixão ardente de forma muito intensa e esse jovem ou essa jovem acredita que essa pessoa que ele encontrou é a sua alma gêmea, é a tampa da sua panela, foi alguém que foi feito por Deus. Ele chega a chamar ela no Instagram ou no TikTok de presente de Deus, acreditando que Deus orquestrou essas duas almas que se encontraram para viver o resto da vida em harmonia, alegria, constituir uma família, e tudo isso foi coordenado, tudo isso teve um encaixe perfeito, tudo isso faz parte de um plano superior e não é apenas interação que surgiu a partir da obra do acaso. Isso é o plano de Deus. Isso é muito bonito no momento inicial de um relacionamento entre dois adolescentes. Mas o que acontece, ou o que pode acontecer, e costumeiramente acontece, é que esse relacionamento e essa paixão acabam se dissolvendo e um dos dois podem sair frustrados dessa relação cheia de pretensões eternas, ou pelo menos cheia de pretensões que durariam toda uma vida. E nesse sofrimento, nessa dor em função do término desse relacionamento, essa pessoa pode olhar para a sua existência, pode olhar para a sua
suas ações a partir de então não vê significado algum, não vê motivo para seguir em frente, essa pessoa pode então resolver tirar a própria vida, porque aquilo que ela projetava como a essência da existência, que era o amor para com uma pessoa que, segundo ela, foi criada por Deus para viver uma vida em casal, uma vida em família, tudo isso se esvaiu. Tudo isso se acabou. E isso tirou o significado e a razão de viver, e essa pessoa então se mata. Veja bem, essa ideia ou essa pretensão de vida ordenada a partir de uma série de relações que se estabelece é algo no qual Albert Camus não acredita. Ele acredita que nós vivemos em uma realidade totalmente caótica, onde nada faz sentido, onde nós estamos aqui para encarar uma realidade que não existe com a intenção de nos beneficiar. Mas existe a possibilidade de sermos fortes, encarar todas as dificuldades e sofrimentos que se apresentarão diante de nós e buscarmos nos desenvolver como pessoas que são capazes de superar tudo isso que um caos, tudo isso que as dificuldades e o sofrimento podem gerar em nós. Para exemplificar isso de forma mais clara, existe um ditado antigo onde um jovem foi procurar um velho sábio e perguntou-lhe o que ele deveria fazer para que ele pudesse ficar mais forte, porque ele se considerava uma pessoa frágil e fraca. Então, esse velho sábio olhou para uma pedra gigante que estava à sua destra e falou para aquele jovem: eu quero que você vá ali e empurre aquela pedra com toda a sua força para que você consiga tirá-la do lugar. E esse jovem olha para aquela pedra e ele vê que ele não vai conseguir mover aquela pedra em função do seu tamanho e do seu peso. Mas ele resolve obedecer aquilo que o velho sábio falou. E ele vai, se aproxima da pedra e começa a empurrar com toda a sua disposição. E ele não consegue. E no segundo dia, o velho sábio pede que ele faça isso de novo. E ele faz novamente. E num terceiro dia, num quarto dia, e num quinto dia, até que o jovem pergunta aos velhos sábios se ele tinha certeza que era aquilo que era para ser feito, porque não fazia sentido empurrar uma pedra que não iria se mover. Mas então o velho sábio pede para que o jovem olhe para o seu corpo, para que ele consiga observar e perceber todas as mudanças que surgiram na sua estrutura corporal em função desse sacrifício, desse esforço que foi se desenvolvendo dia após dia. Então o jovem entendeu que mesmo que o trabalho, que o seu esforço não tivesse significado, ele era capaz de gerar transformação, crescimento e fortalecimento do seu corpo. É mais ou menos isso que Albert Camus projeta para o ser humano. Que mesmo que a realidade seja dura, difícil, sem propósito, caótica, se encarada de forma correta, é possível aprender, se fortalecer, se desenvolver e viver de forma a estar em um constante crescimento. De maneira semelhante, Friedrich Nietzsche, ao escrever Assim Falou Zaratustra, ele apresenta uma história onde o seu protagonista, Zaratustra, aos 30 anos, ele resolve se retirar da sociedade, ir para as montanhas e, ao que parece, viver em uma caverna. E depois de um tempo, onde ele vai para essa caverna para olhar para o seu interior, para olhar para si, para se entender enquanto indivíduo, porque aí o que temos e o que percebemos é que o encontro com a verdade não está no exterior, não está na realidade que nos rodeia, mas está na capacidade de olhar para dentro de nós e percebermos quem somos, porque a partir do momento que percebemos quem somos, conseguiremos agir e direcionar as nossas ações em um contexto diverso, em um contexto desordenado, em um contexto caótico, mesmo que tudo não faça sentido, é possível saber para onde ir porque nos conhecemos. É isso que é apresentado em um primeiro momento. E então Zaratustra sai dessa caverna, na montanha, olha para o sol e fala assim: ai de ti, sol, se não fosse eu para te dar significado. Porque ele olha para o sol e fala assim: olha, você tem a sua felicidade a partir do momento que você tem a mim para poder iluminar. Então veja bem, essa é uma ação de um indivíduo que está estabelecendo significado à realidade ou na realidade a partir de uma consciência de si. Ele não entende que o sol, assim como Platão colocou, o sol é o bem ou a verdade suprema. Não, a verdade não está para além de mim. A verdade está em mim. Cabe a mim olhar para dentro de mim e entender aquilo que sou e a partir de então orientar as minhas ações. Veja que há a possibilidade de estabelecer relações entre aquilo que foi apresentado por Albert Camus em O Mito de Sísifo e aquilo que foi apresentado por Friedrich Nietzsche em Assim Falou Zaratustra. Então, dentro dessa perspectiva, o combate à depressão ou ao suicídio, ele não passa
por encontrarmos condições de vida ideais, por encontrarmos uma situação onde nós nos percebemos felizes e contentes, mas passa pela consciência que devemos ter de que temos que olhar para nós, de que temos que perceber quem nós somos e a partir daí encontrar e enfrentar essa realidade desfavorável, caótica, desconfortável e mesmo assim percebermos que o trabalho duro é capaz de nos transformar em pessoas mais fortes para que sigamos em frente. Então, essa é a perspectiva filosófica, existencialista de uma pessoa que tem um entendimento de que a vida não é fácil, de que a vida vai nos trazer desafios, mas que cabe a nós enfrentarmos esses desafios conscientes de quem somos, porque só assim seremos mais fortes e conseguiremos seguir em frente para alcançar, quem sabe, a glória de sermos reconhecidos, como Friedrich Nietzsche fala na sua obra, assim, fala Zaratustra, como um além-homem, ou como aquele que é superior a um homem comum, porque consegue enfrentar toda aquela realidade dura, não fugindo, porque para Nietzsche essa tentativa de acreditar em um plano superior que orquestra as circunstâncias, para ele é uma fraqueza do homem que busca nisso um lugar para se apoiar, como se fosse uma bengala para o homem fraco que não consegue andar com as próprias pernas. Então reflita um pouco sobre isso, até que ponto ou como você tem encarado as dificuldades, como você tem se enxergado, até que ponto você tem olhado para si, feito uma autoanálise e tentado perceber para onde você deve ir, o que você deve fazer, como você pode se fortalecer nos aspectos físicos, emocionais e psicológicos, tá bom? Essa é a reflexão de hoje. Se você gostou disso que eu falei aqui, se você gostou dessa pequena e rápida reflexão, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que a gente continue aqui desenvolvendo momentos de reflexão, aprendizado e crescimento pessoal. Valeu, até a próxima e vem comigo.